Enquanto você encontra o texto, permita-me fazer uma explicação. Primeiro, falar para aqueles que nos visitam, que nessa manhã nós estamos dando início a uma nova série de sermões, aqui em nossa igreja. Sim, exatamente no livro de Jeremias. Depois de ouvirmos o Senhor Deus falar conosco, através das exposições em Efésios, agora nós passamos, pela sua graça, a ouvir a pregação da palavra sequenciada, e esse é o propósito, expor o livro inteiro de Jeremias aqui em nossa igreja, a partir desse dia do Senhor, nessa manhã do dia 10 de novembro. E dentro dessa explicação eu queria trazer uma outra informação. A priori eu tinha o desejo de expor o capítulo 1 inteiro, mas eu logo vi que seria impossível num culto só expor o capítulo 1 todinho. Teria que ter pelo menos aí 2 horas de sermão para expor o capítulo 1 inteiro. Então eu resolvi depois pregar apenas o versículo 1 ao versículo 10. E eu estava certo de fazer isso até ontem à noite, quando fazendo ali os últimos reparos, eu vi que ainda não seria possível. Então eu vou pregar apenas do versículo 1 ao versículo 3. Então observe o texto. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 19. Sim, o capítulo todo eu lerei, mas a exposição se dará somente do versículo 1 ao versículo 3. Essa é a perícope que será exposta nessa manhã. Desde já também peço paciência com relação à minha voz, que ainda está se recuperando, para que os irmãos ouçam atentamente, porque a palavra de Deus vai ser lida agora, mais uma vez, será exposta, e também para que você possa absorver o máximo possível do sermão aqui nessa manhã. Jeremias 1, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença.
Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Como é que você lida com spoilers? Talvez para alguns aqui até o nome seja estranho. Pastor, o que é isso? Spoiler? Mas para aqueles aqui que estão um pouco familiarizados com especialmente filmes, sabem exatamente o que eu estou falando. Se você não sabe, eu vou lhe explicar, não se preocupe. Spoiler não se dá a quando alguém, de forma maquiavélica, eu diria, antecipa um acontecimento que ocorrerá em dada obra ali fictícia, seja num filme ou numa série. Você está na expectativa, acompanhando cada episódio, ou então vai para o cinema com aquele desejo de assistir aquele filme, sem saber ainda o que vai exatamente acontecer, e alguém, de maneira muito astuciosa, assistiu antes de você, teve acesso à informação e simplesmente diz para você o que vai acontecer. Já teve essa experiência? Você estava numa grande expectativa de ver aquilo, de saber o que ia acontecer ainda, e alguém lhe roubou, por assim dizer, a experiência de saber, de constatar com seus olhos, de ter a experiência de ver aquilo acontecendo. Eu não sei se para você é algo que lhe perturba. Para mim, particularmente, para quem me conhece, sabe que é algo que eu evito o máximo possível. Se eu sei que eu quero assistir um filme, alguma coisa do tipo, eu evito o máximo possível ter contato antes com alguma informação para não pegar o bendito spoiler. Bem, o nosso Deus, ele não se preocupa com isso. Ele não evita spoilers. Pelo contrário, se você é afeito à leitura da palavra de Deus, eu espero que seja esse o seu caso essa manhã. Se você a lê diariamente, tem um contato íntimo com a revelação divina, você sabe muito bem que só o que tem são spoilers do que vai acontecer, de coisas que ainda não aconteceram, não se cumpriram, mas que ainda irão acontecer. E esse texto, meus irmãos, que foi lido nessa manhã, na verdade, o texto que será exposto agora, do versículo 1 ao versículo 3, contém um baita de um spoiler do livro de Jeremias. Não sei se você observou isso, mas o versículo 3 já nos diz o que vai acontecer nessa história. Sim, já no seu início, já na introdução do livro, ou na introdução da introdução aqui, Jeremias já nos diz o que vai acontecer, exatamente o que está lá descrito no final do seu livro. Sim, você não precisa ir para lá para você saber o que vai acontecer. Já no início, nesse sentido eu digo, já no início, no versículo 3, veja o final do versículo 3. E ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Ou seja, a história vai terminar em exílio. O povo vai ser castigado. O povo que anda em desobediência a Deus, aos seus mandamentos, que tem quebrado continuamente assim os seus estatutos, será levado em exílio, para o exílio. Então veja, desde o início isso já é dito aqui claramente. Mas o que é isso? Eu quero que você observe o capítulo 1 como um todo, tendo em mente o seu principal assunto. O capítulo 1, meus irmãos, serve como uma introdução a todo o livro de Jeremias. E ele tem como foco central aqui exatamente o chamado de Jeremias. Esse é o ponto principal do capítulo 1, o seu chamado. Você tem do versículo 1 ao versículo 3 o contexto em que esse chamado ele acontece, antecedentes históricos aqui, a linhagem de Jeremias, informações pessoais sobre o profeta e sobre o seu período, isso é dado aqui do versículo 1 ao versículo 3. No versículo 4 ao versículo 10, você tem a segunda grande divisão desse capítulo que trata de forma mais específica do chamado propriamente dito de Jeremias, sendo descrito aqui pelo profeta, do versículo 4 ao versículo 10. E do versículo 11 ao versículo 19,
você observa aqui a comissão, no caso, o envio de Jeremias para proclamar a palavra. E isso é dado especialmente através de imagens, de visões que são apresentadas àquele profeta. Então, basicamente, a divisão é essa, do 1 ao 3, versículos 1 ao 3, você tem esse contexto, esse pano de fundo, acerca da história de Jeremias e do seu chamado. Do 4 ao 10, você observa que a descrição do chamado propriamente dito, e do versículo 11 até o versículo 19, você observa essa comissão acontecendo, o envio de Jeremias. E o ponto principal aqui de todo esse texto é que Yahvé, o Deus da aliança, é Ele quem chama os seus servos para tarefas difíceis, mas Ele promete a bênção da sua presença. Eu vou repetir. Yahvé, Ele chama os seus servos, os seus discípulos, os seus súditos, começando, é claro, pelos seus pregadores, para tarefas difíceis. Mas Ele não os deixa assim, irem para as tarefas difíceis sem nenhum acompanhamento, sem nenhum preparo, sem companhia. Não, Yahvé promete a bênção da sua presença. E é sobre isso que nós iremos ouvir nessa manhã. Na verdade, não apenas o versículo 1, versículo 3, mas no próximo dia do Senhor, se Deus nos permitir, na continuidade, o versículo 4 ao versículo 10, ainda sobre esse tema, esse assunto principal, de Yahvé chamando o seu servo para a tarefa difícil, mas prometendo a sua presença. Nessa manhã, apenas do 1 ao 3, o contexto desse chamado. Veja novamente o versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Perceba como é que Jeremias inicia aqui o seu livro. Ele inicia com essa expressão, palavras de Jeremias. E você não pode entender essa expressão de outra forma que não seja a palavra ou a mensagem que Jeremias recebeu de Yahvé. As palavras de Jeremias aqui descritas é uma síntese para se referir à mensagem que ele recebeu do próprio Deus e assim entregou ao seu povo. Como é que a gente consegue comprovar isso, além do próprio contexto imediato? Vá para Jeremias ainda, obviamente, capítulo 36. Capítulo 36 de Jeremias. Observe como isso é claro aqui em Jeremias 36. Jeremias 36, versículos 1 e 2, primeiramente, veja. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Versículo 10 agora. Leu, pois, Baruque, naquele livro, as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ou seja, visto que a principal tarefa do profeta era transmitir fielmente a própria palavra de Deus, de maneira indubitável, a frase a que se refere à mensagem que o profeta trouxe, mensagem que recebeu do Senhor Deus e assim agora estava sendo registrada, não apenas para o povo no seu período, mas para todas as gerações subsequentes, até chegar aos nossos dias. Palavra esta inspirada pelo Senhor Deus e aqui registrada e preservada pela sua providência para a nossa edificação. Percebe o cuidado do Senhor Deus com relação a isso? Como Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, pela sua providência, Ele não apenas entregou uma mensagem a Jeremias, mas fez com que ela fosse registrada para o nosso bem, para a edificação da nossa fé. Não apenas uma mensagem que sim, tem que ser entendida no seu contexto, obviamente, histórico ali, imediato, mas que também tem inúmeras aplicações para nós, no século 21, porque é a palavra do nosso Deus, que é atemporal, não depende de circunstâncias, não depende de não está presa a uma era, não depende de nenhum tipo de situação específica, ela permanece para todo o sempre.
Mas veja, o elemento humano aqui está presente. Se você estudou um pouco acerca da inspiração, a doutrina da inspiração, de como ela se deu, como Deus usou homens para escreverem a sua palavra, você claramente percebe isso daqui acontecendo em Jeremias capítulo 1, logo no seu início. Palavras de Jeremias. Veja, isso não anula aqui o autor divino, pelo contrário, como eu disse, a mensagem aqui, as palavras, elas são palavras que vêm do Senhor Deus, mas que foram entregues a quem? Ao autor humano. Jeremias, ele é um instrumento, ele é o servo que Deus usa para registrar a sua palavra, pelo menos aqui no seu início. Jeremias é quem aparece como autor aqui, veja. E aí você deve se lembrar que, biblicamente, há várias menções a outro Jeremias. Jeremias, meus irmãos, era um nome muito comum. Se você observar 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 4 e versículo 13, verá que ali entre os homens de Davi tem listado o nome de Jeremias, de outros Jeremias. No próprio livro de Jeremias você encontra isso. Veja, capítulo 35 de Jeremias, observe. Capítulo 35 de Jeremias, versículo 3. Jeremias 35, versículo 3. Veja. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. Aqui está fazendo menção a um outro Jeremias. E o capítulo 52? Capítulo 52, o verso de número 1, versículo de número 1. Jeremias 52, versículo 1. Veja. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ramutal e era filha de Jeremias, de Líbna. Também uma menção aqui a outro Jeremias. Nos estudos arqueológicos, também esse nome ele é encontrado com alguma frequência. Já foi até mesmo descoberto 3 lacres hebraicos com selos preservados ali em cerâmica endurecida, que dessa mesma época, datada aqui, citando o nome de Jeremias. Jeremias era um nome comum. E os estudiosos, eles debatem acerca do significado do nome de Jeremias. Você sabe que isso é importante, nós termos uma ideia disso, com relação ao significado do nome. Então não há um consenso quanto a isso. Você vai observar que há vários debates sobre o significado do nome de Jeremias. Alguns entendem que o seu nome significa que o Senhor seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado. Outros entendem que o significado do nome de Jeremias, na verdade, é que o Senhor derrube. A ideia é que o Senhor derrube os seus inimigos. E já há outros que entendem que o significado do nome de Jeremias, na verdade, é que o Senhor traga alívio. Alívio. E perceba que cada um desses significados, ou prováveis, possíveis significados, tem de alguma maneira a ver com o ministério de Jeremias. Jeremias foi usado por Deus para fazer tudo isso. Ele foi usado por Deus para exaltar o nome do Senhor, como qualquer profeta fiel a Deus. Ele foi usado por Deus para, através da sua mensagem, derrubar os seus inimigos, bem como também foi usado pelo Senhor para trazer alívio ao seu povo, apresentando assim as promessas do pacto, caso se arrependessem, caso voltassem para o Deus da aliança. O fato é, meus irmãos, que, sendo um nome comum, torna improvável que esse nome tenha, de forma mais específica, uma enorme relevância para a natureza do ministério de Jeremias, independentemente do significado. Isso não, de forma nenhuma, prejudica o entendimento acerca do seu ministério e do quão grandioso ele foi importante para o povo de Deus. Os rabinos o chamaram, e você deve ter ouvido isso desde o início da sua fé, de o profeta chorão. Você deve ter ouvido isso, né? Quem não conheceu Jeremias assim? Talvez nunca nem tenha lido Jeremias, mas você ouviu dizer que ele é o profeta chorão. Foi assim que os rabinos o chamaram. Disseram que ele começou a lamentar-se no momento em que ele nasceu. É o profeta chorão. Você tem uma ideia disso?
ao pintá-lo no teto da Capela Sistina, Michelangelo o apresentou numa postura de desesperança. Parece um homem que vem chorando há tanto tempo que já não tem mais lágrimas para derramar. Seu rosto está virado para um lado, como um homem que foi devastado por muitos golpes. Seus ombros estão encurvados para frente, pesados pelos pecados de Judá. Seus olhos também estão abatidos, como se já não pudesse suportar ver o povo de Deus sofrer. Suas mãos cobrem a sua boca. Talvez não tenha mais nada a dizer. Sim, o nome deste que está ali retratado na Capela Sistina é Jeremias. E por que ele é retratado assim? Você sabe por que os rabinos o chamaram de profeta chorão? Por que ele tem essa imagem assim retratada historicamente? Você já leu o livro inteiro e tem conhecimento do que foi que Jeremias teve que enfrentar? Por fidelidade ao chamado de Deus, por ser um servo obediente, assim, pela graça de Deus, é claro, enfrentar os inimigos do Senhor. Não apenas aqui você tem menção feita ao profeta em si, mas observe que a sua linhagem também, no caso aqui, ao seu progenitor, observe, na sequência do versículo 1 é dito, filho de Ilquias, filho de Ilquias. Ilquias, o nome do seu pai, significa o Senhor é a minha porção. E meus irmãos, há comentaristas que consideram que este nome aqui de Ilquias, é uma referência ao famoso sacerdote Ilquias. Você sabe quem é? Deixa-me lembrar você, vá lá para 2 Reis, sem desmarcar Jeremias 1, 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo Reis 22, versículos 4 e 8. Veja. Versículos 4, depois versículo 8. Dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram no povo. E agora o versículo 8. Veja pelo que ele é famoso, esse sumo sacerdote. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Se você conhece bem essa história, você sabe que a partir daquele momento em que Ilquias ele encontra o livro da lei, reformas começam a acontecer na nação, começando pelo culto. O rei começa a promover reformas após ser confrontado pela lei de Deus. E assim, pela palavra de Deus, a reforma avança em alguma medida ali entre o povo. Então, há comentaristas que entendem que Ilquias aqui é este sumo sacerdote, no caso o pai de Jeremias. Contudo, meus irmãos, isso parece mais improvável. E aqui por quê? Pelo menos 2 argumentos para nós entendermos de forma diferente acerca disso. Primeiro, porque uma referência a ele provavelmente seria indicada mais explicitamente. Em segundo lugar, o sumo sacerdote, ele nessa época aqui, vivia em Jerusalém. E aí veja, que logo em seguida, a filho de Ilquias, a mencionar o seu pai aqui, é dito que eles estavam em Anatote. Ou seja, essa informação adicional aqui que é dada, ela vai na direção de mostrar exatamente o contrário. Ou seja, para diferenciar do sumo sacerdote que estava em Jerusalém. Descartando assim essa possibilidade de Ilquias, pai de Jeremias, ser Ilquias aquele que foi o responsável por aquela, no caso, por encontrar a lei do Senhor Deus e assim entregá-la para o escrivão e depois para o rei. De qualquer maneira, independente de ser o Ilquias ali que foi usado pelo Senhor Deus para o início de uma grande reforma, ou sendo este um outro Ilquias, o fato é, meus irmãos, que há uma grande relevância no que está sendo dito aqui. Por quê? Nos é apresentado Jeremias como filho de um sacerdote. Jeremias vinha de uma linhagem sacerdotal. E não apenas isso.
no sentido de que ele caminharia nesse sentido para ser um sacerdote também. Mas imagine o seu contexto familiar. Jeremias nasceu num lar de um pastor, de um pregador da palavra, de alguém que tinha sido chamado por Deus para ensinar publicamente a sua palavra, de atuar como um sacerdote na antiga aliança. Percebe a criação de Jeremias aqui? Em que contexto ele nasce? Onde a providência de Deus o coloca para, a partir dali, ser usado pelo Senhor como seu profeta? Nós não podemos desconsiderar a importância disso. Nada acontece por acaso, você sabe muito bem disso. Ainda mais com relação à vocação daqueles que Deus chama para proclamarem a sua palavra. Não, isso não significa dizer que necessariamente todo filho de pastor, de ministro, será alguém chamado por Deus para também ser o mesmo ofício. Não é esse o ponto aqui. Mas apenas mencionar que na providência de Deus, o Senhor já vinha preparando Jeremias em todos os seus aspectos, dando a ele até o privilégio de ser instruído e criado na maneira mais profunda possível, tendo um pastor em casa. Para você que é filho de pastor, ou alguns aqui que já tiveram a experiência, no caso, tiveram seu pai como pastor e agora ele está na glória, você sabe o quanto é pesado ser filho de pastor, não sabe? O quanto é a sua responsabilidade em ser filho de um ministro do Evangelho, de dar bom testemunho, de também ser irrepreensível. Primeiro por temor a Deus, é claro, mas também por amor e zelo pelo ministério do seu pai. Você sabe disso, não sabe? Mas o meu ponto aqui em fazer nessa manhã não é a responsabilidade, mas o privilégio. Porque sim, por mais que seja grande e pesado o fardo, é um privilégio. Quem dentre vocês aqui, dos irmãos que ouvem a palavra dessa manhã, não gostaria de ter nascido num lar que de fato temente a Deus e o seu pai fosse um ministro do Evangelho? Alguém que recebeu uma instrução da palavra de Deus com a maior medida e pudesse lhe ensinar em casa. Você não teria que aguardar somente a cada dia do Senhor pela manhã e à noite para ouvir a palavra de Deus ser pregada. Você poderia todos os dias ir ao seu pai e dele ali receber instrução. Sim, meus irmãos, é um privilégio da graça de Deus, da sua providência maravilhosa. É uma grande responsabilidade, mas é sim um grande privilégio que Deus concede a alguns. E não tenha nenhuma dúvida que aqueles a quem Deus concede mais, certamente o Senhor Deus cobrará mais. Quem nasce num lar que o Evangelho ali é proclamado desde a mais tenra idade, na verdade, quem nasce já na igreja, como membro da aliança, filho da aliança, certamente será mais cobrado. Quanto mais se nascer num lar onde há um sacerdote em casa, no sentido da nova aliança, um ministro do Evangelho, uma vez que ele terá privilégios que outros não tiveram, podendo assim ser instruído ainda mais profundamente. O lamentável é, meus irmãos, nós vermos filhos de pastores não apenas com pouco ou quase nenhum conhecimento da palavra de Deus, mas pior do que isso, descrentes. É bem verdade que não cabe ao ministro, não cabe ao pastor, não cabia a Ilquias converter o coração de Jeremias. Só Deus pode fazer isso. Só Deus, pelo seu Santo Espírito, pode soberanamente operar no coração a circuncisão e salvar qualquer um pecador. Não compete ao ministro, ao pastor fazer isso, ao pai. Mas dentro da sua responsabilidade, compete sim ensinar, orar por ele e com ele, e instruí-lo o máximo possível, falando e dando exemplo, dentro de casa e fora de casa, ao seu filho, para que ele cresça no temor do Senhor. Louvado seja Deus que não apenas fez Jeremias
nascer num contexto como esse, privilegiado, na casa de um sacerdote, mas o conheceu, mesmo antes de ele nascer. Observem no versículo 1, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Meus irmãos, Anatote estava localizada a 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Este era um assentamento muito antigo, e o seu nome é derivado da deusa cananita Anate. Por ocasião da conquista da terra pelos israelitas, lá em Josué capítulo 21, versículo 18, você observa lá que ela se tornou uma cidade levítica em território benjamita. Posteriormente a isso, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27, Salomão enviou o sumo sacerdote Abiatar, o último representante da casa de Eli, para o exílio interno em sua cidade natal, chamada Anatote. Por isso você encontra aqui sacerdotes nesta cidade. Vem de onde isso? Desse exílio que Salomão fez com que Abiatar sofresse. E aqui está os seus descendentes habitando em Anatote. A capital, Jerusalém, ela estava a apenas 1 hora de caminhada de distância ali para Anatote. Alguns supõem que havia um lugar alto em Anatote, onde a família de Jeremias servia como espécie de sacerdotes rurais. As reformas de Josias, reformas essas que nós citamos aqui rapidamente, elas restringiram severamente as atividades desses sacerdotes rurais. E pode ser que isso forneça o pano de fundo para as tensões que Jeremias teve de enfrentar em sua comunidade local, como veremos lá no capítulo 11 deste mesmo livro. Contudo, parece improvável que Anatote estivesse associada a algum centro local de adoração. Ela ficava perto de Jerusalém, como eu falei, e os sacerdotes de Anatote teriam de ir regularmente à cidade para participar da adoração no templo. Nos dias religiosamente desanimadores do reinado de Manassés, ou durante o de Amon, todos os sacerdotes de Judá ficaram comprometidos por sua concessão às práticas promovidas pelo culto estatal. Jeremias, portanto, teria crescido em um lar em que as crenças tradicionais do povo eram conhecidas, mas que provavelmente tinham sido afetadas pela confusão religiosa da época. Anatote, meus irmãos, tem um papel importante no livro de Jeremias e aparecerá novamente em outros textos aqui deste livro. Veja, o capítulo 11, para você ter uma ideia disso, lá no capítulo 11, versículo 18 ao versículo 23. Veja o que Jeremias teve que enfrentar, para você ter uma ideia, já um vislumbre disso. Jeremias 11, do 18 ao 23. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem, não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Meus irmãos, é precisamente das pessoas da cidade natal de Jeremias que ele sofrerá as mais duras perseguições. Isso lembra você alguma coisa? Vamos para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 53. Mateus 13, versículo 53. Até o versículo 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos?
Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Exatamente a mesma coisa. No seu contexto local, na sua cidade, Jeremias teve que enfrentar os mais terríveis perseguidores, que rejeitavam não apenas a ele, mas principalmente a própria mensagem de Yahvé, não considerando assim como mensagem vinda do Senhor. Observe que esse não é um privilégio de Jeremias. O próprio Senhor encarnado, ali em Nazaré, ali na terra onde ele foi criado, proclamando a sua palavra, realizando prodígios e maravilhas, ele teve que sofrer perseguição, rejeição e incredulidade por parte daqueles que deveriam ser os primeiros a recebê-lo com toda brandura, com todo deleite, com toda a vontade e o desejo de servi-lo. Você acha mesmo que isso é algo apenas dos tempos de Jeremias? Nós ouviremos ainda sobre isso em outros momentos, é claro, quando chegarmos no capítulo 11, por exemplo. Mas já adiantando um pouco disso, uma vez que Anatote é mencionada aqui no seu início, você acha que isso é apenas algo do período de Jeremias? Onde pregadores precisam enfrentar dificuldades, perseguições, distanciamento, rejeição, nos próprios lugares onde eles pregam, onde eles são chamados para proclamarem a palavra de Deus, onde eles nasceram, onde as pessoas o conhecem tão bem. Você acha mesmo que é apenas no período de Jeremias? Você acha mesmo que somente aconteceu ali quando Cristo estava nessa terra, nos seus 33 anos ali, no seu ministério dos 30 a 33, pregando a palavra? Ou você acha que mesmo depois da sua morte, ressurreição e ascensão, Cristo não continua sendo rejeitado? A sua mensagem não continua sendo deixada de lado em nossos dias, agora mesmo, essa manhã, em que Cristo fala pelo seu ministro ao seu povo, e expõe os seus pecados, e fala da sua própria glória, da sua majestade, e de que você deve se render a Ele e confessar o seu nome. Não é rejeitado Cristo? Você não age com incredulidade à sua mensagem, à sua palavra, nessa manhã, dentro do seu coração? Ainda que você não alardeie isso com a sua voz, não aumente a sua voz e fale publicamente, mas lá no seu íntimo você rejeita Cristo? Sim, meus irmãos, isso continua a acontecer e ocorrerá até o retorno do Senhor. Não tenha dúvida quanto a isso. O Senhor continua sendo rejeitado, bem como também os seus servos, chamados por Ele e comissionados para tarefas difíceis, mas que possuem a garantia da sua presença. Observe o versículo 2 agora. Versículo 2, depois de mencionar que eles estavam em Anatote, na terra de Benjamim, observe o que diz agora o versículo 2, Jeremias. Diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. Só a parte A. A ele veio a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de uma expressão que é padrão no recebimento da revelação divina por um profeta. Você vê isso em outros textos, só para ter uma ideia melhor. Vá para Isaías, volte um pouquinho, sem desmarcar Jeremias 1, Isaías 38. Isaías 38, versículo 4. Isaías 38, versículo 4. Então, veja, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Agora vá para Ezequiel,
sem desmarcar Jeremias. Vá para Ezequiel agora, depois de Jeremias, e Lamentações, na verdade. Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Percebe? A mesma expressão. Capítulo 3 agora, Ezequiel. Capítulo 3, versículo 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E aí você pode observar isso em Oséias capítulo 1, versículo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. Sofonias capítulo 1, versículo 1. E também Ageu capítulo 1, versículo 1. A mesma expressão. A ele ou a mim veio a palavra do Senhor. A frase aqui, ela indica a perfeição da experiência pela qual Jeremias foi informado da mensagem divina. Meus irmãos, consequentemente, o profeta aqui, ele não deve ser visto como uma espécie de indivíduo que é astuto, cujo seu discernimento sobre as condições espirituais e políticas de sua época o capacitou a se tornar uma espécie de comentarista social perspicaz. Mesmo se a gente supor que o profeta tinha um profundo compromisso pessoal com o Senhor e que o estimulou, no caso, estimulou o povo da sua época a manter sua lealdade ao Senhor, a nossa avaliação ainda não fará justiça à reivindicação da própria Escritura Sagrada. O profeta era aquele a quem a palavra do Senhor vinha, tornando-o diretamente consciente da avaliação divina da situação em curso e dando-lhe informação sobre ela e as perspectivas futuras para a nação, que iam além de qualquer coisa que ele pudesse dizer com base meramente no discernimento humano. Não conhecemos os detalhes de como isso era feito, não nos é dito aqui, não podemos explicar o mecanismo exatamente que ocorreu ou como isso aconteceu, mas nós aceitamos o testemunho de que Deus falou a Jeremias e o comissionou a levar sua mensagem a outros. Esta é a reivindicação fundamental do início aqui do livro de Jeremias. Sim, isso foi controverso até mesmo durante a carreira do próprio Jeremias, quando ele confrontou os que alegavam serem profetas, dizendo que eles eram falsos profetas e que a palavra, na verdade, de Deus estava com ele. Mas veja, essa controvérsia contra a palavra de Deus, não apenas contra Jeremias, ela permanece até os dias de hoje. Contudo, a reivindicação da Bíblia, da Sagrada Escritura, é que nós temos o registro dessa revelação direta de Deus para nós. Há o testemunho aqui da própria palavra de Deus. Essa é a reivindicação. Deixa eu ser mais claro. A ele veio a palavra do Senhor, você precisa entender que o que Jeremias recebeu e ele falou vinha do próprio Deus. Aquilo que foi registrado em Jeremias também é inspirado pelo próprio Senhor. Você precisa ler e ouvir as pregações de Jeremias como palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Esse é o testemunho da própria Sagrada Escritura. Citando a nossa confissão de fé, no capítulo 1, sobre a Sagrada Escritura, seção 4, diz o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a própria verdade, que é o seu autor. Portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. A autoridade da Sagrada Escritura reside no fato de ser ela a própria palavra de Deus. Não depende de algum homem dizer isso, da sua autoridade, de algum concílio, da igreja, muito menos do Papa. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela afirma ser a palavra de Deus, e a sua autoridade é intrínseca, é inerente a ela. E assim devemos receber como palavra de Deus. Não apenas Jeremias, mas toda a Sagrada Escritura, toda ela. Você lembra do início das exposições em Efésios? Quando ali nos versículos 1 e 2, eu falei para os irmãos que quem estava escrevendo aquela carta era um ministro, um apóstolo de Cristo, e ele fez isso sob inspiração do Espírito Santo, e que você deveria ouvir, fazer a leitura e ouvir a pregação em Efésios como recebendo da parte do Senhor. Pois bem,
a mesma coisa, acerca da mesma coisa eu lhe exorto nessa manhã. Você deve ouvir a exposição em Jeremias da mesma maneira. Esta é a palavra do Senhor. Ô reverendo, isso é tão claro. O versículo 2, de forma explícita, diz isso para nós. Os demais textos corroboram nesse sentido. Nossos símbolos de fé reverberam a mesma verdade. Qual é a dificuldade com isso? Qual é a dificuldade com isso? O seu coração pecaminoso. O nosso coração pecaminoso. Essa é a dificuldade. Quando você estiver ouvindo a exposição sequenciada, explicação de texto por texto, como está sendo feito aqui, e a aplicação, e os seus pecados forem confrontados, e você dizer, isso não é bem palavra de Deus. Parece mais uma interpretação pessoal. Parece mais um eu acho do ministro. Ora, se a palavra é exposta fielmente, Deus está falando. E mesmo quando os seus pecados são confrontados, mesmo quando você precisa ouvir dissabores para você, Deus está falando. Seja exortado quanto a isso já no seu início aqui, para quando Jeremias, Deus, por meio de Jeremias, falar com você acerca de várias questões, você acolha no coração como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Meus irmãos, o profeta não era alguém que poderia dizer a sua própria palavra, dizer a sua própria mensagem, o que eu acho. Não existia eu acho para a mensagem profética. Ou como alguns estudiosos em nossos dias, lamentavelmente, tentam defender uma espécie de profecia falível. Você deve ter, se você estuda um pouquinho esse assunto, você já deve ter se deparado com isso. Um bastante famoso defende essa ideia, é o Wayne Grudem, um teólogo batista, se chama, acho que fala de uma profecia falível no Novo Testamento, na Nova Aliança. Como se alguém que fala em nome do Senhor, no contexto da Nova Aliança, pode falar e ainda assim conter erro, falhas em sua profecia, misturada com verdades e erros, verdades e mentiras, acertos e erros. O padrão profético, ele foi estabelecido desde a antiga aliança, como nós veremos ainda ao longo das exposições de Jeremias. E aqui esse padrão já é apresentado e é repetido antes de Jeremias e depois de Jeremias. A ele veio a palavra do Senhor. Não é eu acho. Não é a palavra do Senhor e mais um elemento humano do que eu vou colocar aqui alguma pitadinha. Não tem isso. Ele entrega a mensagem que veio do Senhor. E qualquer um em nossos dias que ouse reivindicar ser um profeta, inclusive com o nome de reformado, sou reformado e continuista, sou presbiteriano, pentecostal, como tem uns aí fora que fazem isso, em oitavas igrejas da vida, em pinheiros da vida. Não existe reformado pentecostal, não existe presbiteriano continuista. Nós cremos que a ele veio a palavra do Senhor, da forma como foi entregue a Jeremias e a outros profetas da antiga e nova aliança, e isso já se cumpriu na pessoa e obra de Cristo, o profeta, por excelência. Mas a palavra de Cristo permanece sendo ecoada a cada púlpito quando é proclamada fielmente à luz da sua revelação registrada. Vou repetir, se alguém reivindica ser um profeta em nossos dias, tem que passar pelo teste aqui, da palavra do Senhor ter vindo a ele. Não pode errar, não pode conter ali o elemento de falhas humanas na sua mensagem, tem que ser a mensagem do Altíssimo, inerrante, infalível, inspirada, autoritativa. A ele veio a palavra do Senhor. A ele veio a palavra do Senhor. A sequência do versículo 2. E aí, perceba, a sequência do versículo 2, nos dias de Josias, essa expressão, até o final do versículo 3 agora. Vamos lá. Nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Os versículos iniciais de Jeremias, meus irmãos, eles estabelecem os eventos do livro e a proclamação do profeta em um cenário histórico bem específico. Observe, os profetas, quando escrevem os seus livros, você vai ter informações históricas sendo dadas assim. Mas aqui, Jeremias, ele é bem peculiar, porque você tem mais informações, há mais detalhes sendo dados aqui para nós. E veja a importância quanto a isso, não apenas de termos essa informação, mas também de imaginarmos Jeremias dentro de um contexto histórico. A história que está sendo aqui lida para você e anunciada, proclamada publicamente, não é uma ficção, não é um conto, não é uma obra escrita por um Tolkien da vida, não é. O Espírito Santo de Deus registrou aquilo que aconteceu num dado histórico, num momento histórico específico, onde reis governavam, onde povos estavam vivendo, não apenas o povo da aliança de Judá, mas outras nações estavam também subsistindo. É nesse contexto. Jeremias é um homem de carne e osso. Ele tem pai, ele tem família, ele tem linhagem. Ele é chamado por Deus. E ele profetiza durante o governo de alguns reis. Veja, a palavra de Deus ela vem a ele pela primeira vez no 13º ano do reinado de Josias, que isso data do ano 627 a.C., e continua durante o reinado de Joaquim até o 5º mês, o 11º ano de Zedequias, que data do ano 587 a.C. Assim, o trabalho de Jeremias, o seu ministério foi desenvolvido como profeta num período que cobre 40 anos. 40 anos de ministério profético. Pelo menos 40 anos. Você vai observar na sequência, quando nós chegarmos no versículo 4, na próxima semana, que o chamado de Jeremias ele tem semelhanças com outros profetas do Senhor Deus. Com o próprio Isaías, com Moisés. E uma das semelhanças com Moisés é essa. Veja, 40 anos. 40 anos. Essa ideia aqui dos 40 anos presente. Perceba também que o chamado de Jeremias ele ocorre num momento importante da história. Como assim? Em 628 a.C., Josias, o último rei bom de Judá, ele iniciou uma tentativa corajosa, que eu citei já pelo menos 2 vezes nessa manhã aqui, de reformar a prática e a crença religiosa de Judá, especialmente começando pelo culto ali. No mesmo ano que Jeremias foi chamado, ou seja, 627 a.C., Assurbanipal morreu, ou seja, o rei da Assíria. E ele foi o último dos reis poderosos ali da Assíria. E a sua morte facilitou o declínio do Império Assírio mais rapidamente. De fato, no ano seguinte, o Estado babilônico independente foi estabelecido. A ascensão do Império Babilônico teve um impacto profundo, meus irmãos, na vida e no ministério de Jeremias. Sim, Jeremias, logo no início do seu ministério profético, ele teve que testemunhar a ascensão do Império Babilônico, a transição, a queda do Assírio, o Império Assírio, e a ascensão do Império Babilônico. Esse é o contexto histórico, esse é o pano de fundo, não apenas local, não apenas com relação aos reis que ele teve que estar ali debaixo de sua liderança, mas também o contexto internacional das nações. É nesse contexto que Jeremias está sendo chamado para profetizar. Agora observe, o restante do capítulo 1 de Jeremias relata como Deus chama ele para ser profeta. Ele dá ali uma comissão específica e descreve o seu chamado, o que ele deveria fazer. Eu quero que você note como está estruturado esse capítulo 1. Lembrando, não haverá exposição agora, mas apenas a guisa de contexto para você já ficar familiarizado quando for exposto o texto. Observe, do versículo 4 ao versículo 10. Na verdade,
do 4 até o 19, de maneira dividida aqui. Aqui há uma espécie de arranjo quiasmático. Como assim? Você tem aqui uma estrutura em forma de um quiasma. Veja. Versículo 4 a 10, imagine aqui, eu não tenho como fazer isso, a não ser forçando a sua mente a imaginar. Imagine aqui, colocando um Azinho aqui. A letra A, em primeiro lugar. No versículo 4 a 10, você tem a articulação do chamado. No versículo 4 ao versículo 10, a articulação do chamado. Versículos 11 e 12, observe. Versículos 11 e 12, você tem a visão que ilustra o chamado. A visão que ilustra o chamado. Versículos 11 e 12. Versículos 13 e 14, você tem a visão que ilustra a comissão. E aí veja, se você tem um A aqui, a articulação do chamado, do 4 ao 10, do 11 ao 12, a visão que ilustra o chamado, imagine um B aqui. E depois um B novamente. No versículos 13 e 14, a visão que ilustra a comissão. E em último lugar, no versículo 15 a 19, você tem a articulação da comissão. Talvez tenha ficado tão claro na sua mente, mas eu coloco no grupo da igreja. Então vamos lá. A articulação do chamado do 4 ao 10. Do 15 ao 19, as pontas, vamos lá. A articulação da comissão. A articulação do chamado, a articulação da comissão. E no meio do quiasma aqui, a visão que ilustra o chamado, 11 e 12, e 13 e 14, a visão que ilustra a comissão. É basicamente essa estrutura aqui que segue o capítulo de número 1. Esse capítulo 1, ele também é marcado por ser uma espécie de uma combinação de prosa, ou seja, de narrativa, com também elementos poéticos. Você encontra isso. A história ela vai se desenrolando no capítulo 1 de maneira intercalada entre prosa, entre narrativa aqui e as palavras divinas de uma forma poética em vários trechos. Isso acontece no capítulo 1. E no capítulo 1 você tem os temas principais deste capítulo que vão ecoar durante todo o livro de Jeremias. Por isso que eu falei que do versículo 1 ao versículo 3 você tem a introdução da introdução. O capítulo 1 como um todo serve como uma introdução a todo o livro. O capítulo 1 como um todo serve como uma introdução a todo o livro de Jeremias. E do 1 ao 3 você tem aquilo que os estudiosos chamam de sobrescrito. O sobrescrito está acima dessa introdução. Seria uma espécie de introdução da introdução. O pano de fundo, o contexto histórico. Então vamos lá. Os temas principais aqui de Jeremias 1, que vão ecoar durante todo o livro. A palavra de Deus ela tem um papel fundamental no chamado de Jeremias. Você tem isso aparecendo no versículo 2, no versículo 4, e como veremos ainda, em outras partes também. A palavra do Senhor sendo reverberada, sendo falada várias vezes. A própria palavra no original também, no hebraico, aparece mais de uma vez aqui. Em segundo lugar, Deus escolheu Jeremias como seu profeta antes mesmo do seu nascimento. Você vê isso no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Em terceiro lugar, Deus ele tranquiliza Jeremias ao prometer o poder da sua presença. O fato de Jeremias não temer, Jeremias não deveria temer, porque Deus estaria com ele. Estaria com ele para o livrar. Quarto lugar, a palavra de Deus, que Jeremias iria proclamar, ela traria tanto destruição como restauração. Onde é que a gente vê isso, pastor? Veja, o versículo 10 fala de arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Tudo isso envolve destruição, juízo do Senhor. Mas os últimos elementos envolvem restauração. Perceba, edificação e plantação. Que são dois elementos comuns à mensagem profética. O juízo e a misericórdia. O anúncio de chamar os pecadores ao arrependimento, senão provarão o juízo divino, e ao mesmo tempo a sua graça sendo proclamada em dizer: arrependam-se, porque se voltarem para mim, que sou o vosso Redentor, se arrependerem dos seus pecados, eu os perdoarei. Eu os perdoarei. E em último lugar, um outro tema também em Jeremias 1, é que a presença de Deus, ela livraria Jeremias daqueles que iriam se opor a ele e à sua mensagem. Mais uma vez, a própria presença de Deus garantiria que Jeremias seria preservado. Deus iria proteger o seu profeta. Sim, meus irmãos, os versículos iniciais de Jeremias resumem o livro
como um todo, especialmente o capítulo 1 inteiro de Jeremias. Embora muitas seções do livro de Jeremias não estejam em ordem cronológica, você vai observar isso nas exposições, a abertura do livro e o fechamento seguem o formato estabelecido do versículo 1 ao versículo 3 de Jeremias 1. Ou seja, o livro começa com a vinda da palavra de Deus ao jovem Jeremias e termina com a queda e o exílio de Jerusalém, lá no capítulo 52. Desde o início, não há mistério sobre como a história terminará. Um spoiler lhe é dado aqui no seu início: o exílio do povo de Jerusalém, como diz o versículo 3. De modo funesto, a passagem introdutória observa que o 5º mês, o 11º ano de Zedequias, foi quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Desse modo, meus irmãos, o livro remove da mente do leitor qualquer mistério ou questionamento sobre a reação do povo de Jerusalém à mensagem de Jeremias. O fato do exílio é afirmado claramente no início do livro, fornecendo para nós um ponto de referência claro aqui. Como assim, pastor? Você pode se perguntar, como assim? Ou seja, entenda, os pronunciamentos proféticos de Jeremias, eles estão no tempo presente, advertindo e repreendendo os habitantes de Jerusalém e Judá e chamando-os ao arrependimento. A coletânea de textos proféticos que o livro de Jeremias reflete uma explicação teológica da queda de Jerusalém e do exílio, eventos que confirmaram a palavra de Deus sendo proclamada por meio de Jeremias. Em síntese, você tem aqui Jeremias registrando tudo que Deus anunciou que faria e de fato se cumpriu. Se cumpriu. É uma explicação teológica da queda de Jerusalém. Por que Jerusalém caiu? Por que o povo sofreu o juízo? Por que Deus levantou a Babilônia para castigá-los? Isso é explicado ao longo do livro. Meus irmãos, estamos diante de um livro que anuncia desde o seu início como será o seu fim. Isso te lembra alguma coisa? Não é exatamente assim que a Bíblia faz? Não apenas Jeremias faz isso, mas a Escritura Sagrada como um todo não faz isso. O Senhor Deus não é aquele que desde o princípio, desde a antiguidade, anuncia as coisas que acontecerão? Lá no Éden, nos primeiros capítulos de Gênesis, você tem a criação, a queda e a redenção já ali, por meio daquele tipo ali, daquela obra do Senhor de cobrir Adão e Eva, anunciando o Evangelho e cobrindo Adão e Eva. Desde o início, o livro anuncia como será o seu fim. Você confirma isso em Apocalipse. A restauração de todas as coisas. E quem é que é anunciado desde o início desse livro? Quem é aquele que é anunciado? E é o mesmo que anuncia. Quem é? Cristo, o profeta por excelência. Aquele que é o mensageiro e a mensagem ao mesmo tempo. Desde o princípio ele fala. E desde o princípio ele é anunciado. E até o final deste livro, de Gênesis a Apocalipse, você tem o anúncio desse Messias, a sua primeira vinda, que já aconteceu, a sua segunda vinda, que ainda ocorrerá, e o estado eterno, o final de todas as coisas. Cristo e a sua obra, do começo ao fim, é anunciado em toda a palavra de Deus. Concluo com Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. O texto que foi lido aqui na Santa Convocação. E já explico aos irmãos que como minha intenção era proclamar a palavra de Deus essa manhã, do 1 ao 10, que seria impossível, devido ao tempo, eu escrevi a liturgia toda focada nisso, do versículo 1 ao versículo 10. Então nós iremos, no próximo domingo, se Deus quiser, também tem a liturgia igual, praticamente igual ao que foi nessa manhã, com relação aos cânticos, pelo menos, aqui, e a leitura da Santa Convocação, uma vez que faz menção ao que é dito nos versículos 4 em diante de Jeremias 1. Veja Isaías capítulo 49, versículos 1 e versículos 5. 49, versículos 1 e 5.
Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Versículo 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Acerca do Messias é dito isso. Não apenas Jeremias, escolhido ali antes mesmo de ter sido formado no ventre de sua mãe. O Deus eterno, o Deus Filho, no conselho da Santíssima Trindade, já havia ali decidido, a Santíssima Trindade, que ele encarnaria. E assim seria o mediador do pacto da graça. O profeta e a mensagem. O que anuncia e que é anunciado. O que anuncia todas as coisas, desde o começo até o fim. Aquele mesmo. O Deus da aliança, não apenas Cristo, a Santíssima Trindade, Yahvé, que comissiona, que chama e comissiona os seus servos para tarefas difíceis, mas garante a eles a sua presença, para protegê-los e livrá-los. A esse Deus seja a glória, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao nosso Deus, dando graças a Ele por sua palavra. Senhor, graças te damos, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Te exaltamos, Senhor nosso Deus, pelo evangelho da graça de Cristo. Te exaltamos, Senhor Deus, porque em Jeremias já podemos contemplar a beleza aqui da salvação, o anúncio da proclamação da palavra do Senhor, não apenas de juízo, mas também de restauração. Não apenas, ó Deus, de desgraça, de coisas ruins acontecendo, mas também de livramento, também de, pela providência do Senhor, salvação dada ao teu povo, através do mediador. Ó Deus, nós te louvamos por isso, e te pedimos que abençoe a cada exposição, a primeira agora, fazendo com que ela venha a gerar frutos na vida dos seus servos, de todos nós, e as demais exposições, ó Deus, que seguirão, que o teu Santo Espírito também seja conosco, para nos guiar e nos conformar à imagem e semelhança do teu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em nome dele nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.